Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 33 desta série de estudos Refletindo Kardec, que nós trazemos sempre com o apoio, a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nestes últimos encontros, nós temos estudado ou trazido aqui alguma noção sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Se você tem acompanhado os nossos últimos programas, viu que nós já passamos por três deles: a existência de Deus, a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, ou reencarnação. E nessa sequência do estudo, nós vemos que Deus, tendo criado também os espíritos, além do universo, tendo-lhes dado a condição da imortalidade, a fim de que pudessem evoluir, pudessem progredir, e permitido aos espíritos a possibilidade de reencarnação, ou seja, muitas existências a fim de aprimorar a sua condição moral, a sua condição intelectual, também permitiu, é evidente, que estas existências sucessivas possam se dar em diferentes mundos. E aí nós chegamos no nosso quarto princípio. Não faria sentido que Deus tivesse criado todo o universo, tivesse criado os espíritos e os colocado apenas para habitarem o planeta Terra, e ficando todo o restante do universo a nossa simples contemplação. Se precisamos de várias existências, se precisamos de várias oportunidades reencarnatórias para expurgarmos as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, nós precisamos, é claro, compreender que não apenas no planeta Terra está se dando esse processo, mas também em outros tantos mundos da criação. É evidente que num pequeno espaço do universo, se é que se pode dizer pequeno, mas dentro do nosso sistema solar, nós não encontraremos outros espíritos que estejam neste processo evolutivo tal qual nós estamos. Nós temos espíritos mais ou menos evoluídos. E isso explica a razão pela qual o homem, mesmo que venha a conseguir uma exploração do universo mais próximo, qual seja os planetas mais próximos, não encontrará nesses locais seres ali habitando com uma constituição física semelhante à nossa. Porque seres que têm uma constituição física parecida com a nossa, que habitem um mundo com condições similares à Terra, estarão muito distantes. Porque, convenhamos, imaginemos qual seria o choque do encontro de seres na mesma condição evolutiva, ainda muito apegados à matéria, à busca por poder, por conquistas. Não funcionaria. Se dentro do nosso planeta nós não conseguimos conviver bem, se tivéssemos uma facilidade de contato com seres que estão na mesma condição evolutiva que a nossa, habitando um planeta próximo, com possibilidade de nos visitarmos, as coisas não funcionariam bem. E aí se explica a sabedoria divina. Então, nos informam os espíritos que sim, há mundos com condições similares à da Terra e que até a própria ciência já identificou esta possibilidade, mas muito distantes da nossa galáxia e que não permitiria, né, que nós nos aproximássemos desses seres. Agora sim, é evidente que nestes astros, nestes mundos mais próximos, nós temos sim, segundo nos informam os espíritos, também outros
espíritos buscando a sua evolução nesses mundos. No caso do nosso sistema solar, espíritos mais evoluídos. Então, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, melhor dizendo, nos informam os espíritos, a Terra é dos mundos mais primitivos. Então, esta materialidade que nós temos aqui no nosso planeta, dentro do nosso sistema solar, nós não vamos encontrar outro mundo, outros seres da criação que estejam enfrentando provas semelhantes à nossa. Eu quero ler aqui um pequeno trecho que está na Revista Espírita de 1858, num texto em que Kardec vai chamar de A Pluralidade dos Mundos. Já no final desse texto, após fazer algumas considerações sobre a Lua, sobre a evidência de que existe uma condição de habitabilidade de espíritos nesses astros, como a Lua ou em outros planetas, ele faz esta consideração, ele traz um comentário bastante interessante e que eu escolhi dentro de todos os textos que nós podemos encontrar nas obras básicas sobre a pluralidade dos mundos. Eu acredito que este parágrafo, esses dois parágrafos, fazem uma síntese de tudo aquilo que nós podemos definir num breve estudo sobre a questão da pluralidade dos mundos. Kardec faz o seguinte registro: chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. Tal raciocínio acha-se confirmado pela revelação dos Espíritos. Realmente, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corpóreos, apropriados à constituição física de cada globo. Que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, hoje sabemos que é possível entrar em relação com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Sabemos ainda que não só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós por causa do véu material lançado sobre nossa alma, e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, em globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Dentro desta conceituação de pluralidade dos mundos, eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, Kardec faz uma distinção entre seres que habitam esses mundos corpóreos e seres inteligentes, não corpóreos. Então, ao redor do nosso planeta Terra, nós temos mundos, nós temos civilizações de espíritos, agrupamentos de espíritos. E nós temos no planeta Terra espíritos encarnados, então espíritos presos à matéria. Ele vai dizer também, uma segunda observação, que todos os globos, todos os mundos possuem seres corpóreos, porém, não necessariamente com a mesma constituição de matéria que a nossa. Então, o fato de termos um ser corpóreo formado por uma matéria a partir do fluido cósmico universal, que é um tema que talvez nós tenhamos que trazer aqui numa outra oportunidade, mas seria um fluido
que dá origem, que dá causa a toda a matéria física, visível e também não visível. Esta matéria, em outros mundos, é possivelmente muito mais sutil do que esta que nós conhecemos. E por isso os nossos olhos não conseguem enxergar. O terceiro ponto, ele diz que sendo tudo povoado, a terra, as entranhas da terra, as profundezas etéreas. Então, quando nós estamos falando de espíritos em processo evolutivo, significa que esses espíritos estão por toda parte, porque Deus permite que a evolução se dê nesses mais variados globos, nesses mais variados mundos e nas mais variadas formas. Então, a pergunta que não quer calar: quando nós ouvimos falar sobre seres extraterrestres, sobre discos voadores, sobre a visita desses seres de outros planetas, vamos considerar o seguinte: a partir do momento que nós podemos ter uma transmigração de espíritos que habitam a Terra, vindo habitar um outro planeta, reencarnar num outro planeta, em condições similares à Terra, lá esse espírito já será um extraterrestre, vindo para cá também. Um espírito que esteja num mundo superior e que não se adapte à evolução moral, à evolução deste planeta, pode ser degradado para a Terra. Seria também um ser extraterrestre. E mais, é evidente que dentro desse processo evolutivo, e aqui seria uma constatação, não vamos achar esse texto exatamente dentro das anotações de Allan Kardec, mas se há possibilidade de seres mais evoluídos, é possível que esses seres, habitando mundos mais evoluídos, tenham condições tecnológicas de virem nos visitar, de virem conhecer as nossas condições e muitas vezes não estarem visíveis aos nossos olhos. Ou, em algum momento, se tornarem visíveis, mas se tornarem imediatamente invisíveis. Então, sem fantasiar a questão, sem imaginar seres que virão aqui para dominar o nosso planeta, nos fazer de escravos, vamos considerar como um globo que agrega aqui seres encarnados na matéria. E que todos os outros globos, todos os outros mundos do universo também agregam lá seres na matéria, mas numa matéria diferente da nossa. E talvez uma condição muito mais evoluída que lhes permita, em algum momento, virem até nós e nos observarem, nos estudarem, né, tal qual o homem pretende fazer indo visitar outros planetas. Vamos deixar a questão das fantasias de lado. Eu convido você a estudar essa questão. Se você tiver interesse que nós aprofundemos esse diálogo, faça seu comentário, deixe aqui que nós podemos trazer. O fato é que a possibilidade de nós habitarmos outros planetas, sim, existe, porque esses outros planetas abrigam aí também espíritos em evolução. E Kardec diz dessa possibilidade de nós nos comunicarmos até com esses espíritos. Isso nos leva ao quinto princípio básico, o da comunicabilidade dos espíritos. A possibilidade do mundo invisível entrar em contato conosco. Você já teve alguma experiência? Você sente a presença do mundo espiritual? Você sente a comunicação dos seres espirituais consigo? Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua semana, e que possamos estar reunidos mais uma vez aqui na próxima sexta-feira com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, a fim de estudarmos essa consoladora doutrina espírita. Uma ótima semana e até lá. Tchau!